Agradeço o convite para falar um pouquinho sobre atualização e novidades na cirurgia percutânea. Esse é um tema que a gente estuda bastante, gosta também de falar. E só não deu para abordar tudo que a gente gostaria, mas escolhemos alguns pontos aqui para a gente fazer essa atualização. Eu vou falar basicamente da antibiótico profilaxia, as novidades que nós temos nisso, o uso do transamin, a definição sobre posicionamento do paciente, a utilização da cirurgia combinada, que é o ESIRS, a cirurgia percutânea guiada por ultrassom, a mini percutânea e uma possível avaliação de tomografia intraoperatória para os pacientes. Em relação à antibiótico terapia profilática, a gente tem uma preocupação grande, que é uma complicação severa da cirurgia percutânea, que são as complicações infecciosas. Dois estudos realizados pelo consórcio WED dos Estados Unidos avaliou o papel da profilaxia com antibiótico. Então, o primeiro estudo foram estudados casos de baixo risco, que foram definidos com urocultura negativa nos últimos 3 meses e sem a presença de duplo J e nefrostomia. Foi utilizado a nitrofurantoína 2 vezes por dia por 7 dias versus só a medicação antibiótico na indução. Não teve diferença nenhuma em sepse e outros eventos infecciosos, e esse trabalho mostrou que os casos de baixo risco não vale a pena dar antibiótico antes, profilaticamente, somente no momento da indução. Isso é uma ideia que a gente já tinha, agora uma ideia que a gente até baseia nossas condutas aqui é de dar antibiótico para os pacientes de alto risco de infecção. Então, esse outro estudo do ED estudou esses pacientes de alto risco, que foram definidos com urocultura positiva nos 3 meses anteriores à cirurgia, ou com a presença de duplo J e nefrostomia. Então, esses pacientes um grupo foi dado antibiótico, a nitrofurantoína também, de preferência, por 2 dias, contra 7 dias antes. Isso é algo que a gente costumava fazer aqui também, para os casos de alto risco, dar antibiótico 7 dias antes. E o grupo de 7 dias teve menos chance de sepse e de outras complicações infecciosas. Então, uma conduta que a gente costumava fazer, agora tem um estudo de um fator de impacto maior, mostrando que os pacientes de alto risco para infecção, seja com urocultura positiva ou com nefrostomia, o antibiótico por 7 dias antes é melhor do que só de 2 dias antes ou com profilaxia somente na indução. Então, primeira mensagem, os baixos riscos apenas a indução e os alto risco de complicação infecciosa 7 dias antes. O segundo ponto é o uso do transamin, né? A cirurgia percutânea, outra complicação muito importante que a gente tem medo é o sangramento. A gente sabe que cálculos complexos, que a gente define como gás 3 ou gás 4, os gás 4 podem ter uma taxa de transfusão alta, até 22%. Então, isso é um problema. E a gente passou a estudar, em 2013 foi feito o primeiro estudo sobre isso, do uso do ácido tranexâmico para diminuir a chance de complicações de transfusão. Aí resolvemos estudar isso aqui no serviço também e fizemos um estudo randomizado, onde foi dado transamin 1 grama na indução contra placebo, onde o endpoint primário foi a taxa de transfusão e o secundário foi uma taxa de sucesso e de complicação. Foram estudados 192 pacientes e, vejam só, a taxa de transfusão em quem recebeu o transamin foi 2,2% contra 10%. Isso dá uma redução de 5% na taxa de transfusão. Ou seja, mostrou um papel muito importante do transamin aqui nesses pacientes. Além disso, um desfecho secundário, os pacientes com transamin tiveram uma taxa de sucesso maior, que é o objetivo da cirurgia, tirar cálculo. Então, o uso do transamin também permitiu você operar com mais tranquilidade e ter uma taxa de sucesso maior. E não houve um aumento de complicações, principalmente as complicações potenciais complicações tromboembólicas, que a gente pode ter algum receio, lembrando que o ácido tranexâmico é antifibrinolítico e não protrombogênico. Então, o estudo mostrou a taxa de redução de 5%, de 5 vezes na taxa de transfusão nos pacientes com cálculo complexo. E também pode aumentar a taxa de sucesso sem aumentar complicações. Essa foi a tese do Dr. Carlos Batagello, foi publicada no British Journal, eu tive o prazer de orientá-lo no seu doutorado, nesse trabalho excelente. Depois disso, logo depois, foram lançadas 4 meta-análises, a última ontem, fazendo a avaliação do uso do transamin. E todas mostraram
a redução de transfusão, maior taxa de sucesso, cirurgia mais rápida e sem aumento de complicações. Claro, todas estão avaliando o mesmo estudo, os mesmos estudos, porém, o último estudo mais definitivo realmente foi do Dr. Batagello, que é uma alegria para o serviço também. Então, o uso do Transamin deve ser considerado, sim, nas cirurgias percutâneas, a gente faz em todos os casos de caso complexo, na indução, e se porventura um caso simples tiver algum sangramento intraoperatório, a gente pode fazer o uso também, que a gente vê diminuição do sangramento intraoperatório. Em relação ao posicionamento do paciente, a gente sabe que tudo começou lá em 76, com a posição original em decúbito ventral. Em 87, o Dr. Valdívia publicou o caso, a posição supina. A gente usou aqui no serviço de forma pioneira aqui no Brasil com o Dr. Elias Chedid, já em 2000 e pouco. E aí teve algumas variações de outras posições também, mas sempre ficou uma questão entre qual seria a melhor posição, ventral ou dorsal. Agora, essa meta-análise mais recente, de 2021, avaliou qual o impacto da posição no sucesso e nas complicações. Hoje está bem definido que o sucesso é igual. Tanto faz você operar de barriga para baixo ou barriga para cima, a taxa de sucesso, resolução dos cálculos vai ser igual. Só que as meta-análises têm mostrado que a posição supina ela tende a ser uma cirurgia mais rápida e associada com menos eventos infecciosos. Isso vem se mostrando em diversos trabalhos. O guideline europeu já fala que a posição é a preferência do cirurgião. Porém, não existiam estudos randomizados para cálculos complexos. A maioria dos estudos eram apenas cálculos pequenos e não a nossa realidade, que é dos cálculos complexos. Então, nós decidimos estudar aqui o impacto da posição no tratamento dos cálculos complexos. Então, fizemos um estudo randomizado, onde a única diferença foi realmente o posicionamento do paciente. Foi um estudo de não inferioridade, né? A técnica ventral foi considerada como uma padrão, ouro. Nós comparamos os dois resultados. Com o endpoint primário, taxa de sucesso, o secundário, tempo cirúrgico e complicação. O que nós observamos é que a taxa de sucesso nas duas posições foi a mesma, como a gente já imaginava, porque a cirurgia é a mesma. Porém, os pacientes operados em posição supina tiveram 30 minutos a menos de tempo total de cirurgia e uma taxa de complicação clave maior que 2, que são as complicações mais severas, menor. Então, os pacientes operados em supino complicaram menos e tiveram uma cirurgia mais rápida, sem alteração da taxa de sucesso. Então, com isso, a gente vê o quê? Posição supina, né, não inferior à posição padrão ventral, e pode ser utilizado nos cálculos complexos também, com benefício de tempo e de menos complicação. Essa foi a tese do Dr. Rodrigo Perrella, que também tive a oportunidade de orientar, e foi publicado agora no Journal of Urology, motivo de grande alegria também. Aqui no HC, hoje praticamente saiu um levantamento de 2017, quase todas as cirurgias são feitas em decúbito supino. Para o protocolo foram feitos alguns casos em decúbito dorsal e raramente é utilizado o decúbito ventral hoje em dia aqui no serviço. Essa é a posição. Em relação à posição, tem vários tipos de posição em decúbito dorsal, e a gente acabou padronizando, em termos de ensino, a posição que chama Bart's Flank Free, que já foi comentada no caso hoje, onde o paciente fica em decúbito dorsal, bem aqui no canto da mesa, com 1 litro de soro aqui embaixo da nádega, embaixo do tórax, e em posição de perneira. E com decúbito, uma rotação contralateral de 15 graus, uma rotação leve. Com isso, a gente tem uma boa exposição do flanco, não tem impedimento aqui da mobilização do nefroscópio, e aqui a gente tem acesso fácil à bexiga, ao rim contralateral, ao rim ipsilateral e a utilização do flanco para fazer a cirurgia percutânea. Então, essa é uma posição muito versátil que a gente pode utilizar para todas as nossas cirurgias praticamente. Então, terceira mensagem, a posição supina tem a mesma taxa de sucesso que o ventral, ela é mais rápida e com menos chance de complicação infecciosa. E a posição que a gente padronizou é a Bart's Flank Free. Quarto ponto é a utilização do ESIRS. ESIRS é o Endoscopic Combining Intrarenal Surgery. O ESIRS foi desenvolvido para a gente melhorar as taxas de sucesso da percutânea. Quando a gente trata cálculo complexo, a gente sabe que tem uma taxa de cálculo residual alta ainda. Então, o ESIRS pode promover uma melhora desses resultados. O que é o ESIRS? É usar o aparelho flexível junto com o aparelho
com um rígido que a gente está acostumado. O flexível de via retrógrada ou também por via anterógrada. Normalmente, ele implica em você passar o ureteroscópio flexível no começo da cirurgia, olhar o cálice que você vai fazer a punção, faz a punção guiada, pega esse fio guia, põe para fora da uretra, você tem uma segurança grande para fazer a cirurgia. E com o uso do ureteroscópio flexível, você diminui a necessidade de múltiplas punções, você trata simultaneamente cálculos ureterais, cálculos renais contralaterais, fazendo MECIS, e ao final da cirurgia você visualiza todo o sistema coletor, aumentando as taxas de sucesso, que é o objetivo da cirurgia percutânea. A gente acha que é algo muito moderno, mas a gente, procurando na literatura, viu que foi descrito já em 1988 pelo Dr. Bagley, a posição litotomia reversa, que ele fazia exatamente isso nas mulheres, só que em decúbito ventral. Lembrando que o Dr. Bagley faleceu semana passada, depois de prestar muitos serviços à endurologia. Então, a cirurgia, o ESIR, na verdade, o nome foi cunhado pelo Dr. Scofone da Itália e foi divulgado por ele também já desde 2008. O Dr. Scofone agora fez uma revisão recente, uma meta-análise de 14 estudos comparativos entre fazer ESIRs com flexível retrógrado ou fazer somente a cirurgia percutânea sem mexer por baixo também. Foram 14 estudos comparativos, sendo que apenas um foi um estudo randomizado em um pequeno número de pacientes. Eles verificaram que a utilização da ESIRs aumenta as taxas de sucesso e diminui as taxas de complicação. Então, o ESIRs é uma evolução da percutânea, a cirurgia fica mais complexa, você faz uma ureteroscopia junto, mas você vai aumentar as taxas de sucesso e vai diminuir as taxas de complicação. Então, ela acaba sendo uma evolução. Nós vamos investigar isso aqui, o doutorado do Dr. Anderson Pelanda, com um estudo randomizado também, para nós termos nossos dados aqui do hospital. Imagine esse caso onde você tem uma massa de cálculo renal, aqui o paciente em decúbito dorsal, a pielografia mostrando cálculos aqui, uma anatomia muito complexa, onde tinha cálculos em todos esses cálices, em fundíbulos longos, e você faz uma cirurgia percutânea. Aqui fizemos 2 punções, uma cirurgia mais agressiva, mas o que a gente faz com esses cálculos aqui que a gente não conseguiu acessar? E se você vier com um nefroscópio, muito difícil você fazer essa curva e chegar nesse caso. Então, a ideia é que o ESIR vai aumentar as taxas de sucesso nesses casos de anatomia mais complexa. Aqui é um caso que uma paciente que tinha um cálculo no polo superior, um cálice médio, um rim extremamente alto, supracostal, paciente muito magra, de anatomia também complexa, uma bifidez piélica, com cálculos nesse cálice superior e nesse cálice médio. Aqui foi feita uma percutânea, um acesso percutâneo no cálice médio, que era mais inferior, e o ureteroscópio subiu para tratar o cálice superior. E, ao final, a gente conseguiu a resolução do caso, sem necessário fazer uma punção que poderia ser supra 11ª costela. Então, aqui nesse caso, o flexível foi lá em cima, simultaneamente. O cirurgião operando por baixo com flexível tratou o cálculo do cálice superior, o nefroscópio tratou o cálculo do cálice médio, e os fragmentos do cálice superior foram retirados pelo amplas, que é uma via de acesso maior, mais calibrosa, você tira fragmentos maiores. Então, esse é o ESIRS. Aqui um outro caso para exemplificar, quando a gente utiliza o ESIRS. Então, é um caso que tem múltiplos cálculos pequenos, menos que 1 centímetro, onde talvez a primeira indicação fosse fazer uma cirurgia, uma ureteroscopia flexível. Porém, a massa de cálculo era volumosa. Então, cálculos em quase todos os cálculos, e nenhum cálice e nenhum cálculo muito grande. Nesse caso, a gente optou por fazer uma cirurgia percutânea, uma ESIRS, onde o flexível foi retirando os cálculos dos cálices, jogando na pelve, e aí, com o nefroscópio, a gente tirou todos os cálculos pela pelve. Fez uma cirurgia, né? Esse é um movimento que a gente fala, o pass the ball, onde se retira um cálculo lá de cima, se apresenta para o nefroscópio e tira pelo amplas. Foi feito de um lado, aqui múltiplos cálculos em todos os cálices, o flexível fizemos do outro lado, tiramos todos os cálculos íntegros, não foi necessário fragmentar. Isso aqui, com uma flexível, talvez demorasse muito tempo e não chegasse nesse resultado. O resultado foi uma tomografia completamente stone-free, aqui é só o duplo J, onde todos os cálculos foram retirados e uma taxa de sucesso
de 100%. Um dos desafios do ESIRS é o posicionamento na sala, a necessidade de 2 racks. Então, você precisa um rack para o cirurgião fazendo a percutânea, um rack para a ureteroscopia, posição do SIAME, a fluoroscopia, o laser, o ultrassom, um outro cirurgião experiente fazendo a cirurgia por baixo. Isso está diminuindo um pouquinho o problema, porque hoje, com o uso dos ureteros descartáveis, eles vêm com um rack, um monitor próprio. E a gente já está usando até aqui no HC mesmo, então não tem a necessidade de um outro rack, uma sala tão grande, isso está favorecendo a realização da ESIRS. Bom, como mensagem, o ESIRS é factível, ele talvez seja o ideal, talvez seja o tratamento para os cálculos complexos. Qual o tratamento para um cálculo complexo? Percutânea? Não, o tratamento é ESIRS. Nós temos que mudar essa mentalidade, nós estamos indo nesse sentido. E não só os complexos, mas como os casos espalhados. Qual a ideia de aumentar o sucesso e diminuir as complicações? Sobre a cirurgia percutânea guiada por ultrassom. Ultrassom é muito pouco usado ainda no Brasil pelos urologistas. Cerca de só 2% usam o ultrassom de forma rotineira. Nós temos 3 formas de utilizar o ultrassom na cirurgia percutânea. Uma é avaliar a janela livre de punção e fazer um direcionamento, então você já deixa a cirurgia mais segura, porque você está vendo se tem algum órgão na frente ou não. Outro é fazendo a cirurgia junto com a radioscopia, então a agulha entrando, vendo com a radioscopia até onde você está fazendo, ou somente com um ultrassom sem a radioscopia, que pode ser necessário em algumas situações. O que a gente tem feito aqui no hospital, a gente começa fazendo ultrassom, nós mesmos utilizamos o aparelho que a gente tem da endurologia ou algum do hospital, a gente visualiza a janela de punção, exclui a presença de algum órgão de cólon, de baixo, de fígado, a gente punciona e vê a agulha até chegar próximo do cálice, a radioscopia está posicionada, a pielografia está feita, e a gente vai olhando pela radioscopia, entrada na via excretora, e aí a gente passa o fio-guia, a gente consegue ver o fio-guia descer para o ureter com a radioscopia, e a gente faz a dilatação com amplas. Fazer a dilatação com amplas e só ultrassom é bastante complicado. As vantagens é diminuir a radiação, diminuir a chance de uma punção de um órgão, e ter um aprendizado rápido com uma forma padronizada para o uso do ultrassom. Aqui a gente está visualizando uma dilatação, e isso é um avanço um pouco a mais. A gente juntou a percutânea, o ultrassom e o ESIRS. Então, aqui eu estou olhando com o ureteroscópio flexível a dilatação. E isso permite que eu faça uma dilatação extremamente suave, delicada e diminuindo a chance de você ter um sangramento. Aqui é o Amplatz dentro do sistema coletor. Então, ele passou pelo infundíbulo, né, aqui o Amplatz entrando, o ultrassom, avaliando o ultrassom, a entrada do Amplatz, e aqui a visão endoscópica. Então, quando você une isso com o ESIRS, você faz uma dilatação precisa, você vai diminuir a chance de ter uma perfuração, uma lesão da via excretora, de sangramento. E você vai diminuir ainda mais a radiação, porque se eu estou olhando por dentro, eu posso fazer essa dilatação até sem o uso da radioscopia. Então, juntando ultrassom com ESIRS, é mais uma evolução ainda da cirurgia percutânea. E o ultrassom pode ser necessário também, como eu disse algumas vezes, sem o uso da radioscopia. Esse aqui é o Dr. Marcos Machado, e a gente passando um aperto danado, né, Marcos? Aqui no Covidário, chamaram, a gente entrando para fazer uma nefrostomia no pronto-socorro, a escopia não estava, Covid, a gente não sabia se ia morrer lá ou não, né, Marcos? Para a gente era igual entrar na jaula do leão com uma cadeirinha, né? Então, foram situações difíceis e a gente teve que fazer uma nefrostomia. Esse é um outro caso que eu fui chamado a fazer uma nefrostomia aqui mesmo no hospital, paciente na beira do leito da UTI. Não tinha como sair de lá, estava obstruído, e aqui a gente acabou fazendo a nefrostomia guiada por ultrassom. Dá um play nesse quadrinho, por favor. Fazendo a nefrostomia, aqui a nefrostomia já posicionada, dentro do sistema coletor, né, ela enrolada aqui, e aqui, ó, pezinho da paciente na beira do leito do quadro. Então, o ultrassom não é só um auxílio na cirurgia, às vezes é o que vai salvar a gente. Por isso que a gente defende que os residentes devem aprender o uso do ultrassom. Isso pode ser útil, e a gente pensa que o ultrassom pode ser o nosso estetoscópio, né, num pronto-socorro para avaliar uma cólica, uma dilatação,
um testículo, para auxiliar na cirurgia, para ver um resíduo miccional. Então, acho que a gente tem que avançar no ensino do ultrassom. Ele é bastante factível, ele pode ser utilizado em diversas situações dentro da urologia. Aqui mais um avanço, a cirurgia mini percutânea. Mini percutânea é o quê? Qualquer coisa menor do que 24 French. Então, esse é o Amplas que a gente tem, que é o 24 French. Lembrando que a gente usa de rotina o 30 French aqui ainda, pelo tamanho do nefroscópio. E o 24 aqui, um 14 French, 5 e 8 French aqui. Então, a mini percutânea seria entre o 14 e o 22 French. E abaixo disso seria a ultra mini. E tem até a micro, que é apenas uma agulha 18 gauge aqui. A vantagem da mini percutânea, se você comparar com a percutânea, seria um calibre menor e uma possibilidade de um menor sangramento. Então, uma complicação, menos complicação. É uma percutânea mais leve, vamos dizer assim. Porém, às custas de ser uma cirurgia mais demorada, que você vai ter que quebrar com laser, e talvez um sucesso menor também. Se você comparar a mini per com a flexível, a vantagem seria obter uma maior taxa de sucesso, porque você tem uma evacuação melhor dos fragmentos, e um menor custo. Isso aqui é um dado importante, porque a maioria dos materiais da mini percutânea são permanentes, ao contrário da flexível. Porém, você está furando o rim, aí tem uma maior chance de ter algum sangramento. Então, a indicação ainda não está muito precisa da percutânea, da mini percutânea. Aqui no Hospital das Clínicas nós temos feito e temos adotado o limite entre 10 e 20 milímetros desfavoráveis para flexível, então nosso limite é cerca de 20 milímetros, principalmente os cálculos de cálice inferior ou de alta densidade, que são muito duros e difíceis de tratar com a flexível. Pode ser usado também como uma segunda punção na percutânea para pegar um cálculo pequeno. O que vem sendo discutido também é a utilização de aparelhos que tem uma via auxiliar que é de sucção. Então, ao invés de os fragmentos saírem espontaneamente, uma sucção para tirar os fragmentos. E aí foi feita agora uma meta-análise recente também, comparando os dois tipos de aparelhos, e foi visto que o aparelho com sucção aumenta a chance de sucesso e reduz complicações infecciosas e o tempo de cirurgia. Então, parece ser um segundo passo aí da mini percutânea, a utilização de aparelhos que a bainha já tem a sucção. Vendo que isso aqui é um aparelho permanente, né? Então, o custo, a utilização de materiais descartáveis é menor. Nós temos uma experiência inicial aqui no Hospital das Clínicas com a mini percutânea, é um aparelho que era 14 French. Hoje nós temos agora um novo aparelho que vai até 18, 19 French a camisa. Nós comparamos os casos, 21 casos de mini percutânea, nós pareamos esse caso com 42 flexíveis, pareando pelo volume, o tamanho do cálculo. Nós vimos que o sucesso, que é a definição de cálculo até 2 milímetros na tomo, foi semelhante entre as duas técnicas. Aqui a gente deu azar de comparar com a flexível feita pelo Dr. Danilovic, que tem uma taxa muito alta de sucesso, mas a gente sabe que a taxa da flexível de sucesso pode variar entre 50% e 90%, mas muitas vezes é bem menor que 90%. Agora, em termos de complicação, a mini percutânea numericamente foi menor, né? Talvez pelo baixo número de casos não teve significância, mas, ao contrário do que a gente imaginava, a mini percutânea não é uma cirurgia que complica muito mais do que a flexível. Porém, aqui ainda teve um tempo de internação mais alto e de uso de radioscopia também mais alta com o uso da mini percutânea. Algo que a gente pensa em aprimorar isso. Então, os resultados iniciais foram bons, promissores e com potencial menor custo para o sistema de saúde também. O que a gente acha necessário é encontrar a melhor indicação, ter uma maior experiência para definir realmente o papel da mini percutânea. Aqui uma possível evolução que a gente tem, quando a gente tem aquela frustração de fazer a cirurgia e no pós-operatório faz uma tomografia e encontra um cálculo que a gente achou que não estava lá. Então a gente pensa se não é possível encontrar esse cálculo ainda na cirurgia. Não é uma realidade ainda, não é de prática, mas é uma possibilidade. Existem alguns equipamentos nos centros cirúrgicos que permitem você fazer uma tomografia intraoperatória. Uma logística que não é fácil ainda, porque não está estabelecido, mas você tem o Urodynacity e tem esse aparelho que chama O-Arm, que permitem fazer imagens similares à tomografia ainda no intraoperatório. Essa é uma cirurgia feita no Hospital 9 de Julho, onde a gente usou
o Urodyne CT, e que no final da cirurgia você faz uma imagem que te dá uma tomografia intraoperatória e permite você ir atrás de um cálculo residual que você achava que não tinha nenhum cálculo. Pode passar o outro vídeo, por favor? Já está indo. Então, esse OARM, ele é um CIARM, só que ele é completamente fechado, né? Ele tem uma abertura que permite entrar no paciente e aí te dá uma imagem de tomografia que pode ser de baixa definição ou aumentar a definição, mas permite você ver se você tem algum cálculo residual ainda no intraoperatório. Então, isso são possibilidades que podem fazer a gente aumentar o sucesso da cirurgia ainda com o paciente anestesiado. Isso é algo que tem que ser desenvolvido ainda. Bom, estou falando tudo isso aqui, mas o Dr. Ralph Kleiman falou que é tudo besteira que eu estou falando e que a percutânea vai acabar. Então, isso aqui ele falou aqui, agora no Stone, né? Ele foi convidado para fazer a última palestra nossa, e ele prevê uma morte um pouco lenta aí da percutânea. Por quê? Ele acha que vai dar tudo para tratar por via endoscópica. Eles estão desenvolvendo formas de dilatar o ureter, de usar bainhas mais grossas, de 14, de 16 French. Eles estão desenvolvendo, estão usando para tratar os cálculos o Thulium Fiber Laser, que permitiria fragmentar cálculos maiores de uma forma mais rápida, e eles estão desenvolvendo métodos de aspirar esse cálculo depois que você trata. E o Dr. Kleiman não brinca em serviço, aqui está ele no laboratório dele, fazendo os estudos, e o objetivo deles, isso aqui é uma mensagem de Twitter, é matar a cirurgia percutânea. Então, esse vai ser, talvez, os próximos passos. Daqui a 10 anos, a gente nem dê essa aula, não sei. Apesar que os nossos casos aqui, né, não são tão facinhos de tratar pelo ureter. Acho que vai ter um meio ponto. Claro, você pode desenvolver a via natural, endoscópica, mas a percutânea ainda deve ter algum papel para a gente, sim. Então, só resumindo, então, essas mensagens, o uso do antibiótico está bem definido agora. O transamin é uma realidade, deve entrar nos guidelines, não tem por que não entrar. Nossa posição é o BARTS, que serve para quase todas as cirurgias. Temos que botar na cabeça que o tratamento para os cálculos complexos não é percutânea, é ESIRS agora. Mudou. O uso do ultrassom deve ser estimulado não só na percutânea, mas em toda a urologia. A mini percutânea, vamos encontrar ainda o papel ideal e, quem sabe, no futuro a gente consiga tirar os pacientes da sala sem cálculos residuais. Queria agradecer a oportunidade por falar da percutânea para vocês. Muito obrigado. Bom, excelente aula, né? O Fábio estuda percutânea há muito tempo, ele gosta, ele faz muito bem, é um inovador, né? Sempre está procurando coisas novas e teve a oportunidade de orientar 2 teses brilhantes no ano passado, publicou no British e no Journal of Urology. E o que a gente nota, né, nós que vivemos aí o nascimento da percutânea aqui no hospital, que sempre foi encarada como uma cirurgia maldita, né? Sangra, complica, é difícil. Mas a percutânea é isso aí, a percutânea está passando por uma evolução enorme, existe uma tendência de se miniaturizar o processo, quer dizer, cada vez dilatar menos, usar equipamentos mais finos, usar equipamentos flexíveis, associação de equipamentos, enfim, o Dr. Kleiman quer matar a percutânea, tudo que a gente viu o Dr. Kleiman falar se confirma, infelizmente. Mas eu acho que isso ainda vai demorar um tempo. Aqui nós tratamos cálculos complicados e eu acho que a percutânea ainda tem uma sobrevida aí de alguns anos aqui no Brasil. E eu não sei se alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário, mas acho que o Fábio foi bastante objetivo e esclarecedor na sua aula. Eu pensei na união da laparoscopia com os casos de litíase pélvica e ureteral, que às vezes a gente podia pensar em fazer uma percutânea ou ureteroscopia, e talvez seja uma alternativa também para fugir um pouco da percutânea, associar, fazer laparoscopia em cálculos pélvicos e cálculos ureterais, que vocês têm
né? O que você acha? O senhor tem razão. Alguns cálculos, existe uma meta-análise mostrando que cálculos piélicos únicos volumosos, 3, 4 centímetros, você fazer uma pielolito laparoscópica, isso é uma taxa de sucesso e complicação menor do que uma cirurgia percutânea. Então, isso pode ser utilizado em alguns casos. A laparoscopia é uma exceção na endurologia, até porque fora, quem faz uma coisa não faz outra. Mas quem tem a disponibilidade de fazer laparoscopia, cirurgia robótica e tratar cálculo, pode usar tudo junto, sim, em alguns casos. Não é uma rotina, mas tem o seu papel, sim, professor. Só para complementar, Geraldo, na urologia pediátrica a gente tem feito bastante laparoscopia para cálculo piérico em criança, para dificuldade em abordagem, tanto percutânea como ureteroscópica. Mas eu queria uma curiosidade só, Fábio, por que tal se explica aquela diferença de infecção urinária entre posição de prone e supina? Qual que seria a explicação? A gente sempre imaginou que fosse a diferença de pressão intrapiélica. Então, operando de barriga para baixo, o soro tem que subir para sair. Isso teria uma pressão intrapiélica maior, poderia favorecer um refluxo pielovenoso de urina contaminada. Essa seria a justificativa. A gente não tinha um dado para isso. O doutor Rodrigo Perrella mesmo está fazendo um estudo sobre isso, está com os resultados finais, e a gente conseguiu comprovar que a pressão intrapiélica em decúbito dorsal é significativamente menor do que em decúbito ventral. Então, talvez isso explique a diferença de complicações infecciosas. Fala, Afonso. Ô, Fábio, com relação a ESIRS, em casos como esse que você mostrou na aula, onde você não tem sangramento, você tem uma dilação ótima da via urinária, não pode simplesmente entrar com ureteroscópio flexível pelo Amplatz? Pode ser feito, Afonso. Até o nefroscópio flexível é melhor por causa da manipulação, mas tem um estudo que foi publicado pelo Dr. Gotti agora no Brazilian Journal, que ele comparou ele fez a cirurgia, ele passou o ureteroscópio por cima e também depois passou por baixo. Ele viu que indo retrógrado, por baixo, ele chegou em 20% a mais de cálices, e ele aumentou o sucesso com isso. Então, quando você faz no final por baixo, você vai chegar em mais cálices, principalmente aqueles cálices que são muito paralelos, que o nefroscópio, o ureteroscópio flexível não vai chegar. Então, ele mostrou que o ideal, no final, se estiver tudo limpo, é você passar o ureteroscópio por baixo, que o sucesso vai ser maior. Fala, Marcos. Fábio, você mostrou uma não vantagem da mini percutânea, mas a mini percutânea, será que ela não é a indicação para paciente de idade pediátrica em vez de paciente adulto? Muito provavelmente sim. Aí você tem um grupo especial de pacientes, e aí varia até pacientes de 6 meses para cima, em que um acesso menor é muito mais compatível com o rim dele. Então, acho que o papel da mini percutânea nas crianças é muito mais importante. Mais algum comentário? Então, a gente pode encerrar a reunião. Eu gostaria mais uma vez de agradecer ao Fábio, agradecer ao meu grupo, que é um grupo bastante ativo, a gente tem publicado bastante, temos ajudado os doentes nessa dificuldade toda. E muito obrigado a todos. Até a semana que vem com o professor William. Obrigado.